Eu vim gravar esse vídeo aqui, lavar meu carro e aproveitar para gravar esse vídeo aqui rapidinho, porque não vai, mandar no meu canal não vai os vídeos completos que eu quero falar. Então vamos lá. Pastor ou pastores não se intromete na vida pública, não se intromete na política. A função de pastores é se envolver apenas com a igreja e com a vida espiritual. Só que eu não concordo com isso, e vou dizer porque a gente não deve concordar com o pastor. O pastor tem que falar. O pastor, ele tem que falar. O pastor, ele tem que criticar aquilo que está errado. Isso é evangelizar. Isso é evangelizar. Tem muita gente que fala, os profetas do passado criticaram o governo, fizeram críticas e detonaram os administradores públicos do passado, do Velho Testamento. Novo Testamento, agora é só o espiritual, é só o amor, é só o amor, é só espiritual, não é nada de físico, porque a nossa pátria está no céu, a gente tem que se envolver com as coisas da terra. Ora, o ser humano, ele é espírito e ele é carne. Ele tem que alimentar o espírito e a carne. Né? Quando o espírito se separa da carne, morre. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar, nós temos que falar, nós temos que pregar com aquilo que está errado. Eu vejo hoje os pastores tudo calado, medrosos, covardes, sem abrir a boca, com medo de serem presos, pastores de renome. Eu não, sou um coitadozinho pequenininho aqui, mas pastores que têm grandes redes sociais, têm grandes igrejas, grandes denominações, calados, tapados, com medo de falar com o que vem acontecendo com o nosso país. Todo mundo calado com medo. Isso é integrante. E eu vou dizer para muitos aqui que no Novo Testamento tem profetas responsáveis de coragem que foram conhecidos como grandes profetas. Vamos lá, João Batista. João Batista detonou Herodes. Mostrou o pecado dele, tanto dele como da mulher dele. Ele não ficou calado não, ele foi degolado, mas ele falou a verdade. Mas ele pregou com intrepidez. Estevão foi outro que morreu em praça pública, criticando e detonando o farisaísmo, né? A legalidade do farisaísmo. Foi martirizado, apedrejado em praça pública. Eu vejo hoje o país partindo para o comunismo, eu vejo o país hoje de passos largos, se entregando ao comunismo, né, com esse presidente fajuta que nós temos, esse presidente desgraçado, né, arrebentando com o nosso país, e os pastores tudo calado, tudo com medo, a maioria deles tudo com medo de falar, com medo de pregar a verdade. Não denunciam o gasto do dinheiro público que está aí, com viagens e passeios, devaneios. Não denuncia, fica calados. Sempre calados, não abre a boca. Tem medo de falar. E tem condições de falar, tem condições. Tem condições de abrir a boca e falar, mas não fala porque tem medo. Eu vejo hoje redes, né? Que diz que é evangélica, que é de cunho evangélico, mas de coloio ali com o governo, que não fala nada, aliás, fala só a favor do governo, das atrocidades que o governo comete, e calado. Líder religioso aí, de uma das maiores denominações do Brasil e do mundo, entendeu? Tapado, calado, sem dizer nada, e acontecendo o que está acontecendo com esse país aí. O país partindo para o comunismo, o país, os líderes do judiciário calando a boca das pessoas que falam a verdade, né? E que tudo caladinho lá, não diz nada, que tem condições de dizer e não diz nada.
E não diz nada. E as vozes daqueles pequenos que querem falar são sufocadas. São sufocadas. Mas Deus vai cobrar tudo isso. Deus vai cobrar. Porque são frouxos, são covardes. São covardes. Pastor Silas Malafaia mesmo foi aí indiciado. Uma coisa que não tem nada a ver. Pastor Silas Malafaia indiciado, coisa que não tem nada a ver. E muitos pastores calados, sem defender Silas Malafaia, sem dizer uma palavra de apoio ao pastor Silas Malafaia. Eu vi agora um vídeo de um determinado pastor, ele falando, eu estou a favor, mas nós não vamos para as ruas, nós não vamos protestar, porque eu não sou desse cunho de protestar, de ir para a rua e de fazer aquilo. Mas nós vamos orar. Tá bom. Muitos da igreja oravam. E Paulo ia para as ruas. Tá bom. O irmão vai orar com sua igreja, mas tem os pastores e os outros também que tem que ir para as ruas. Porque senão o país vai sucumbir no comunismo. Com esse presidente aí que já declarou que é comunista. E vai levar o país para o quê? Para o lado do comunismo. Para o lado do comunismo. E os pastores que têm condições de falar, que são grandes, que têm grandes mídias para falar, tá aí tudo tapado, calado, engolindo, com medo de serem presos. Covardes, com medo de serem presos. Com medo de falar, não posso falar, porque muitos estão até recebendo, né? Estão até recebendo do governo. Agora, como é que pode o país ficar inimigo dos Estados Unidos, que foi sempre o país que apoiou o Brasil em tudo? Foi sempre o país que apoiou o Brasil. Foi sempre o país que esteve ao lado do Brasil. Hoje nós temos a economia, né, estabelecida por causa dos Estados Unidos. Por causa dos Estados Unidos. Empresas, investidores americanos que fizeram aqui no Brasil. Agora nós estamos aí dando chute na bunda dos Estados Unidos, né? Com esse governo que está aí. E todo mundo caladinho. Agora, quando a coisa apertar mesmo, o pau quebrar mesmo, bora ver o que é que vai acontecer. Então tá aqui a minha indignação com esses pastores, a minha revolta com esses pastores que estão entupidos, que estão calados, sem dizerem nada, que têm condições de falar e estão aí sem falar nada. Quero ver como é que vai ficar. Se vai ficar dessa natureza. Rapaz, toma coragem, seja um pastor de verdade, seja um ministro de verdade e pregue com autoridade, pregue o erro que está acontecendo nesse país, pregue contra os erros que estão sendo aí falado aí com esse governo aí. Pregue os erros que está acontecendo aí, não fica tapado, não fica calado, mas faz alguma coisa, fala alguma coisa, protesta, não deixa as coisas acontecerem dessa forma não. É repudiante, né? É repudiante ver uma mulher, porque pinchou uma estátua, passar esse tempo todo na cadeia, né? É repudiante, porque tramaram o golpe contra o Brasil. Pois é, tramaram o golpe contra o Brasil, fizeram coisas contra o Estado Democrático de Direito. E daí as coisas acontecendo e as igrejas tudo caladas, os pastores tudo calados, quem tem condições mais de falar, calado. É uma vergonha, isso é uma vergonha. É uma vergonha. A gente vê homens que se dizerem homens de Deus, com medo de ir a público e de se pronunciar. É uma vergonha. Está aqui o meu apoio, embora pequeno, ao pastor Silas Malafaia. A coragem que ele está tendo, né? Voltem os olhos para trás e vejam lá nos Estados Unidos o negro Martin Luther King. Veja lá o negro Martin Luther King, o que ele fez para poder, em apoio aos negros. Veja o que ele fez e olha o que aconteceu. Toma vergonha, pastores. Toma vergonha na cara de vocês. Vão orar e vão agir. E vai dar apoio ao pastor Silas Malafaia, que ele está sozinho lá. Está sozinho. E muita gente com medo de falar aí, tudo tapado com medo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Está aqui o meu protesto.